Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Você vai ficar assistindo vídeos sem ganhar nada em troca? Transforme o seu hobby em um negócio rentável no YouTube. Descubra como fazer isso pelo link na descrição. Mas antes, fique com o corte. Vocês acham que o Bolsonaro vai ser preso? Porque é o seguinte, ele tá lá nos Estados Unidos, sei lá, desde 30 de dezembro, acho que é isso, né? Finalzinho de dezembro. Tem várias ações no TSE correndo, tem várias ações na Justiça Criminal correndo. Ele não volta para o Brasil, teve o caso agora das joias. E eu quero saber o seguinte, a política ela deu uma esfriada agora natural por conta do fim da eleição, essa coisa da transição e tal. Mas eu acho que a gente vai viver um próximo momento que é essa definição do que vai rolar com ele, né? Porque isso vai ditar muitos rumos do que vai ser daqui para frente, né? Ele vai ser preso? Infelizmente não tenho bola de cristal. Deveria ser preso? Sim, por muitas razões. E acho que a demora dele de voltar para o Brasil sinaliza essa consciência. Ele falou numa entrevista, posso ser preso a qualquer momento. Mas eu tenho um ponto aí. Para o Lula, é interessante que o Bolsonaro seja preso? Eu tenho minhas dúvidas. Para mim, esse tá sendo o coração do debate o tempo todo. Eu acho que pro Lula não seria bom que o Bolsonaro fosse preso, mas eu não acho que é isso que deve nos mover nessa conversa. Não, A pergunta é super válida. Mas eu sinceramente acho que outras pessoas progressistas falariam, cara, é melhor não prender o Bolsonaro, para ele não virar um Marte. Mas aí é sempre a gente flexibilizando a lei, pensando no nosso projeto político. Eu acho que a esquerda vai ter um momento difícil se ele for preso. Não, mas eu acho que isso é o correto a ser feito. Eu penso o seguinte, se você for analisar hoje o Lula, o que são esses 3 primeiros meses dele? Ele fez lá as ações, aumentou o número de ministério e tal, não sei o que, foi lá se eu não me engano, no Acre, né? No caso dos Yanomami, foi Acre? Rondônia. No caso dos Yanomamis, que foi um negócio que chamou a atenção. Foi pro Litoral Norte, lançou Bolsa Família. Norte e tal, ele fez. Só que, se você reparar, hoje o Lula, ele fala de Bolsonaro de manhã, de tarde e de noite. Isso é uma coisa que me chama bastante atenção. Ou seja, por que ele fica o tempo inteiro resgatando esse passado? Por que ele não, tipo, beleza, ok, tem que falar do Bolsonaro, ok, mas assim, tem uma hora que já satura. Você não aguenta mais falar do cara. A justiça que resolve, vai. Mas ele tá o tempo inteiro macetando em cima do Bolsonaro. Eu não sei se isso tem estratégia política. Porque hoje, para mim, pelo menos, sendo muito sincero com vocês, só existe Bolsonaro porque existiu Lula e só existiu Lula porque existiu Bolsonaro. Eles se retroalimentam de alguma forma. Isso para mim tá óbvio, tá claro. Tanto é que o discurso da esquerda... Eu só não acho que o paralelo da simetria vale. Não, eu não estou falando de simetria aqui. Eu estou dizendo que politicamente os dois hoje sobrevivem graças aos dois. Porque eles são os antagônicos ali e estão de alguma forma sobrevivendo a uma ameaça futura, sobrevivendo a qualquer coisa que ambos os espectros online fazem algum tipo de raciocínio nesse sentido. Se você prende o Bolsonaro, você tira o Bolsonaro do jogo, 100%. Eu acho que é diferente. Primeiro Essa é a minha dúvida. Eu entendo que você traz que a polarização se retroalimenta. E talvez eu seja vítima disso porque eu não sirvo a essa polarização. Isso não interessa a muita gente. Agora, eu acho que é importante ressaltar que Lula e Bolsonaro têm projetos muito diferentes para o país. E que eu entendo esse antagonismo. Cara, a visão sobre a educação é absurdamente diferente. Educação básica, e essa sempre foi minha briga, nunca foi prioridade número 1 do Brasil. E isso com diferentes relevos nos diferentes governos. Mas ela nunca foi tão desprezada, destruída como foi no governo Bolsonaro. Era um projeto do governo Bolsonaro tirar recurso da educação, atacar a educação, tudo que a gente fez. A gente apresentou um projeto para dar acesso à conectividade a aluno pobre. Bolsonaro vetou o nosso projeto, entrou na justiça e atrasou o projeto em 2 anos. Eu apresentei um projeto pela distribuição de absorventes para acabar com a falta de meninas. Bolsonaro veta o projeto, faz deboche, espalha fake news sobre mim, vai lá, não implementa o projeto. Então são visões de mundo diferentes. Você pode não gostar do Lula, você pode não gostar do PT, mas você não pode ignorar o que é o Bolsa Família, o que é a visão que se tem para a educação hoje no MEC. É muito diferente desse outro projeto. E eu sinceramente acho que se prender o Bolsonaro, ele vai fazer disso o maior vitimismo do mundo, vai se colocar como Marte, vai reacender. Eu acho que isso é um caminho
mais direto pro bolsonarismo voltar do que deixar ele nos Estados Unidos como o covarde que ele está sendo nesse momento de não enfrentar as consequências das ações dele. Agora, eu acho que é isso que tem que nos mover em relação a ele ser punido ou não? Não acho. Não, São os crimes que ele esse cometeu. É o meu ponto, porque assim, se a gente ficar, sei lá, o que é melhor pro fulano ou pro ciclano, nós não temos não tem lei justiça, no Brasil. né? Aí nós temos o quê? Sei lá, nós temos simplesmente um apêndice, alguma coisa, enfim. Não temos nada. Aqui é a minha opinião, né? Eu não acho que não tenha nada, Não, que mas não eu concordo. acho que a justiça seja muito casuística. E justamente pelo fato, eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso. Bom, já falei isso diversas vezes, já ganhei do Eduardo Bolsonaro Preso. em 6 instâncias diferentes por falar que o Bolsonaro é corrupto, quadrilheiro, vagabundo. Muito bem. Eu tenho um papelzinho assinado pela Rosa Weber dizendo que eu posso falar isso. Acho que tem que ser preso. Agora, acho que pela conveniência política, né, ele não vai ser preso. Ele pode se tornar inelegível. Que é o que todo mundo fala, vai se tornar inelegível, vai Que se tornar seria uma inelegível. situação um pouco Ele não- mais cômoda. não pode Você disputar tira ele do eleições. jogo Você e não tira cria ele do um jogo Marte. e não cria o Marte. É isso. Que é a situação, na minha avaliação ideal, para o Lula. E como hoje, né, boa parte dos setores do elite do judiciário estão alinhados com o Lula, é justamente isso que deve acontecer. Essa é a minha avaliação. Muito bem. Né? E por isso que eu digo que a justiça muitas vezes age politicamente, age casuisticamente, e isso é péssimo para a democracia. Né? E criticar o judiciário, e eu tô tendo micro embates aqui com a Tabata sobre críticas ao judiciário e etc., eu acho que nesse momento é necessário para a gente garantir a democracia e para a gente garantir a harmonia entre os poderes. Porque o judiciário, por exemplo, né, eu tenho feito... eu vou fazer uma tese sobre isso e eu tenho lido outras teses sobre isso. Né? O Supremo, ele abriu mão de garantir o processo legislativo. Por exemplo, PEC, quebra de interstício. Uma PEC, Que é isso? para mudar, vou explicar. Para mudar a Constituição, a gente precisa de 308 votos em 2 turnos. O que diz a Constituição? Precisa dar um tempo... Tem que votar 2 vezes a mesma matéria. Precisa dar um tempo entre a primeira votação e a segunda votação. Isso chama-se interstício. Muito bem. A Câmara dos Deputados criou um instrumento chamado requerimento de quebra de interstício, para que você possa votar os 2 turnos da PEC numa mesma sessão. Isso, para mim, claramente, flagrantemente é inconstitucional. Porque a intenção do legislador, e essa é uma técnica de hermenêutica, foi... Gente, o Congresso vota, a gente dá um tempo para a sociedade amadurecer o tema, para a imprensa comentar e etc, para virar votos de deputado e tal, para daí a gente ter outra votação. Quando a gente aciona o Supremo para garantir o processo legislativo, ele nega. Ele diz, não, isso aí é matéria interna corporis. Não, mas peraí, tá na Constituição. São os deputados que têm que definir, etc. Mas tá na Constituição, não é uma questão de... E é o direito da minoria ter um interstício. Né? E, em contraposição, o Supremo decidiu decidir sobre direito material. Interferir diretamente nas leis que o Congresso Nacional aprova. Inclusive criando tipo penal. O que é perigosíssimo. Eu concordo que tem que ser crime você discriminar um gay. Concordo. Mas acho que isso precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. E não o Supremo Tribunal Federal criar um tipo penal. Porque isso é extremamente perigoso. Porque matéria penal é Montesquieu, né? O judiciário não pode criar a lei que ele mesmo aplica sob pena da gente viver num regime autoritário. Por isso que eu faço críticas duras ao judiciário. Isso significa que o legislativo é perfeito? Não é o contrário. É patrimonialista, é oligarca, tem todos aqueles defeitos que a gente já sabe. O executivo é a mesma coisa. Agora, eu coloco esse posicionamento porque eu entendo que hoje o judiciário tem uma influência e um poder ilegais e inconstitucionais.